Quem estava esperando ver mesmo o carro da Red Bull para a temporada 2023 saiu um pouco decepcionado desse lançamento da equipe, mas já era esperado que eles lançariam só a pintura do carro e fariam um grande anúncio, um anúncio muito importante de que a Ford passará a ser parceira na fabricação de motores da Red Bull a partir de 2026, quando a Fórmula 1 vai ter um novo regulamento. Mas primeiro eu vou falar um pouco sobre 2023. Foi curioso durante o lançamento que tentaram perguntar para o Max Verstappen: você tá olhando aí o novo carro, o que você acha? E o Verstappen não é muito de entrar nessa jogadinha, já falou logo de cara: a pintura é boa, a pintura é isso, a pintura é aquilo, já entregando pra gente o que a gente estava vendo, né? Um carro sem as asas detalhadas, como geralmente eles vão para a pista, provavelmente sem assoalho, sem difusor. O próprio chassi era muito parecido com o formato do chassi de 2022. É bem verdade que o carro de 2023 não deve ser muito diferente em relação se você for comparar, né, de 2021 para 2022 e agora há muito menos mudanças no regulamento, há algumas mudanças no assoalho, mas poucas em relação ao ano passado, mas de qualquer maneira eu acho que é a primeira vez que a gente vai ver realmente o Red Bull na pista, ou em alguma foto roubada no shakedown, que eles muito provavelmente vão fazer na Inglaterra antes de levar o carro para os testes, ou no primeiro dia de testes, no dia 23 de fevereiro já, no Bahrein. O Bahrein que vai receber a primeira corrida em 5 de março. Lembrando que o ano passado a Red Bull levou já um carro bastante diferente, né, entre o que eles mostraram no lançamento, nas fotos do lançamento, e o que a gente viu no Bahrein. Foi lá no Bahrein só que a gente viu aqueles recortes nas laterais, nos side pods, que são uma das grandes marcas daquele carro que faturou tudo e mais um pouco no ano passado. Uma coisa que deu para ver na pintura desse novo carro da Red Bull é a volta do nome da Honda, né? E essa é uma mudança da equipe. Foi muito curioso porque eles estavam falando muito da Ford, eles não falaram da Honda, mas a Honda volta a dar nome para o motor da Red Bull, né? Então vai chamar Red Bull Powertrains Honda, o motor desse ano. O que muda, de fato, nada. O motor já era um motor Honda, operado pela Honda, feito pela Honda, mas a operação estava sendo feita dentro da Red Bull Powertrains, que é uma divisão que fica dentro da fábrica da equipe em Milton Keynes. Uma divisão que eles estavam desenvolvendo justamente para essas regras de 2026. Então, nessa parte, a Honda volta ao carro da Red Bull, volta a dar nome ao motor da Red Bull junto com a Red Bull Powertrains, mas nada muda na relação entre os dois e a relação vai continuar essa que a gente está vendo até o final de 2025. E por que a Red Bull consegue fazer isso, né? Tem essa relação com a Honda e agora uma parceria com a Ford. Porque os motores da Fórmula 1, as unidades de potência, o desenvolvimento dessas unidades de potência está congelado até o final de 2025. Isso deu uma janela para eles, primeiro, começarem a formar essa divisão de motores e aí atrair uma gigante do setor para trabalhar com eles. Eles primeiro a própria Honda tentou fazer uma parceria, voltar à parceria anterior que eles tinham com a Red Bull, mas a Honda não gostou da maneira como as coisas se acertariam, porque a Honda seria uma parceira menor, o que eles queriam era realmente ser o nome do motor, ser o fornecedor do motor como eles eram antes, então eles não queriam dividir o foco com a Red Bull Powertrains e nem a própria fazer o motor junto com a Red Bull Powertrains. E depois a Porsche também teve uma negociação até longa com a Red Bull e a coisa travou quando a Porsche demonstrou que eles queriam também ter controle nas decisões da equipe, e aí o Christian Horner e o Helmut Marko perceberam que eles poderiam perder o emprego ali na Red Bull e eles barraram essa parceria com a Porsche. Mas o que eles tinham de base que eles tinham já feito era muito, muito sólida. Eles tinham
começado a uma divisão de motores dentro da própria Red Bull, investido muito. Eles contrataram engenheiros, muitos engenheiros, inclusive da Mercedes, para fazer esse motor. E eles precisavam de uma montadora para complementar esse desenvolvimento, né? Para complementar esse know-how de fazer motor, até porque eles vão competir de frente a frente com Mercedes, com Ferrari, com Renault e com a própria Honda, que também confirmou que eles vão voltar em 2026. Então eles precisavam de alguém mais do ramo do que eles para complementar esse desenvolvimento dos motores. Ao mesmo tempo, para qualquer marca seria interessante você ter a associação com o nome Red Bull, então você tem uma associação. Você entra na Fórmula 1 gastando menos dinheiro, porque você não vai fazer todo o motor, você vai entrar como um parceiro e colocando a sua marca lá numa equipe grande, né? Então eles sabiam que quando eles não fecharam com a Porsche, eles sabiam que eles tinham uma grande chance de fechar com alguma gigante do mercado, e foi isso que aconteceu. A Ford viu ali a oportunidade. Então, como que vai funcionar? São 5 anos, inicialmente são 5 anos, até o final de 2030. Essa associação começa em 2026 e vai até 2030, claro que começa antes, né, porque o motor precisa estar pronto em 2026, e a Ford vai emprestar o know-how nas baterias, o know-how no desenvolvimento do motor a combustão, na parte elétrica também, um pouquinho de tudo no software também, então um pouquinho de tudo que é necessário para esse motor de 2026, e aí o motor vai se chamar Red Bull não, Honda não, a gente está tão acostumado com Red Bull Honda, vai chamar Red Bull Ford. E é interessante porque a Red Bull comprou a equipe lá em 2005 da própria Ford, né? Na época era a Jaguar, então acaba voltando esse ciclo aí. Só falando rapidinho, né, de qual é esse tal motor de 2026 da Fórmula 1 que está fazendo tanto barulho. É um motor que já atraiu a Honda de volta, está atraindo a Ford e também a Audi, que já confirmou que vai ter motor e equipe na Fórmula 1 a partir de 2026. Esse motor ele continua sendo um V6 híbrido, como a Fórmula 1 tem usado desde 2014, mas ele é mais simples. Ele tem agora quase 50% da potência vinda da parte elétrica, e os outros um pouquinho mais de 50% vindo de um combustível totalmente vindo de fontes renováveis. Hoje a Fórmula 1 usa 10% de etanol. Então é um motor verde, mas não totalmente eletrificado da Fórmula 1, e essa solução claramente está agradando muito as montadoras do mercado. Então é isso que a gente sabe sobre a Red Bull 2023 e 2026, e nos próximos dias a gente vai ter os lançamentos das outras equipes aí para a temporada da Fórmula 1. Uau!